Fala galera, tudo beleza? Eu sou João Oliveira, sou narrador, comentarista esportivo há mais de 3 anos, espero que todo mundo esteja bem. E galera, nós vamos fazer a segunda parte do nosso simulado da Copa do Mundo. Tive alguns imprevistos, não com equipamento, mas com o editor de vídeo, ele só aguenta vídeos de 30 minutos, né, com a versão grátis. Então, vamos adaptar o nosso conteúdo para 2 partes, mesmo por conta desse imprevisto. Mas até então, como vocês podem ver, fiz a fase de grupos ficou muito legal. E agora é hora do mata-mata. Será que o Brasil consegue o hexacampeonato nesse mata-mata? Vai ter jogo difícil, hein? Vai ter jogos difíceis no Brasil nesse mata-mata, segundo a minha previsão aqui, beleza? Espero que vocês gostem, fique agora com o simulado. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like. E simbora para esse vídeo rapidinho, curtinho, para fazer essa introdução. E roda a vinheta, galera. E aqui não tem como, né, galera? Alemanha em primeiro. A Alemanha passa contra a Escócia. E a França, a Alemanha e França nas quartas de nas oitavas. Logo de cara, uma Alemanha e França nas quartas de final, nas oitavas de final, cara. Espetacular, mas não tem como, né? A não ser que porque assim, a Escócia vai passar em terceiro, não tem como, vai passar em terceiro no grupo do Brasil. Mas assim, não vai ter como pilotar com a seleção, não vai ter como competir com a seleção alemã, até porque tem um nível técnico acima da seleção escocesa, né? Mas vai chegar longe. E a França não tem como, né? A França é a favorita ao título da Copa do Mundo e deve passar contra a seleção sueca, né? É quase certo que isso aconteça, né? Tchequia e Canadá. Tchequia e Canadá, cara. Boa pergunta, porque daí vai sair o adversário do Brasil. Eu acho que o Canadá passa. O Canadá passa. Apesar, né, desse jogo deve ser um Canadá. Eu acho que deve ser um jogador, né, deve ser um jogo bem mais ou menos, né, bem capenga, né? Mas acredito que o Canadá prevaleça porque tem jogadores como Afonso Davies, né, jogador do Bayern de Munique, que pode decidir uma partida de fato. Então o Canadá pega a seleção, passa pela seleção da República Tcheca. Japão e Brasil, galera. Nosso primeiro desafio no meu simulado, né, na Copa do Mundo. E, cara, o Brasil fez um bom jogo contra o Japão, né, numa das últimas datas FIFA. Foi um jogo muito equilibrado, que o Brasil perdeu a mão no segundo tempo. O Brasil foi pra cima, fez 2 gols, mas não segurou a vantagem. E a seleção japonesa virou o jogo lá no Japão, no caso em Tóquio. Bom, vai ser um jogo difícil, né? Vai ser um jogo bem difícil, bem complicado para a seleção brasileira. Mas acredito que nessas horas, nesse mata-mata, a camisa pesa, né? E o Brasil passe para enfrentar a seleção canadense nas oitavas de final, né? Nessas horas a camisa tem que pesar, né? Então, assim, de fato, o Brasil vai enfrentar o Canadá nessas oitavas de final, mais pelo fator camisa, né? Nem pelo fator técnico. Porque assim, vai ser um jogo bem difícil, mas assim, nessas horas o fator camisa precisa pesar, né? E aqui, quem tem mais tem 5, né, galera? Vamos falar a verdade aqui. Colômbia e Croácia. Colômbia e Croácia, acredito eu, assim, vai dar jogo, viu? Mas eu acho que a Croácia passa porque vai ser um jogo bem complicado contra a seleção colombiana. É um jogo interessante, muito interessante, vai dar muito um jogo. São escolas ofensivas, né? A escola croata chata de jogar, a seleção colombiana pra cima, mas acredito que a seleção croata tem mais time, tem mais elenco e deve passar pelos colombianos, pelos cafeteiros, né? Pelos cafeteiros, acredito eu. Estados Áustria e Espanha. Aqui não tem como, né, galera? Espanha. Aqui não tem como, é Espanha, porque a Espanha é uma das melhores seleções da Copa, não tem como. A Áustria, se passar nesse grupo, vai ser legal. Vai ser um grupo. Passar pela Argentina já não é fácil, né? Mas vai passar pelo critério, como eu falei, no critério técnico do grupo. Mas não tem como, né? A Colômbia, quer dizer,
A seleção espanhola é uma das favoritas ao título, não tem como escapar disso. Portanto, a seleção espanhola passando pela seleção austríaca. Estados Unidos e Bósnia. Estados Unidos, né? E fechando o outro lado aqui, Bélgica e África do Sul vai na Bélgica, né? Poxa, esse lado aqui tá insano nas oitavas, viu? Nas oitavas vai ser doido, caramba. Ó, França e Alemanha e França, Canadá e Brasil, Espanha e Croácia e Estados Unidos e Bélgica. Beleza. Vamos pro outro grupo, né? Vamos falar do outro lado da chave. Começando com Marrocos e Holanda. Caramba, esse vai ser complicado, viu? Esse vai ser complicado de passar. Vai ser um jogo bem equilibrado. Mas não tem como, galera. Marrocos está num momento muito especial, apesar de ter demitido. Por isso, Marrocos passa pela laranja mecânica. Mas vai dar jogo, viu? Mas vai dar jogo. Acredito que vai dar jogo contra a seleção da Holanda. Vai ser um baita jogo. Prognóstico aí. Se for assim, vai ser um baita jogo. Mas eu acho que Marrocos, por ser mais tímido que a seleção holandesa, passa pela seleção dos Países Baixos, né? Equador e Noruega, galera. Equador e Noruega, né, pai? O Haaland vai passar o trator na seleção equatoriana. Não tem como. México e Arábia Saudita, cara. O México tem o fator casa a favor, né? Mas não é o México que chama muito a atenção. O México que, tirando as forças da CONCACAF, né? Da Copa Ouro, né? E as eliminatórias da CONCACAF, não tem jogado futebol já faz um bom tempo, né? Mesmo por conta das decisões da Federação Mexicana e tal, por aí vai. Mas, então não tem como, né, galera? Vai dar a Arábia Saudita aqui. E vem dizer que eu gosto da seleção mexicana, eu gosto da seleção mexicana. Mas não tem como, a Arábia Saudita é mais time que isso. Até porque tem uma liga mais estruturada do que a própria seleção do México. Inglaterra e Costa do Marfim, galera. Vai sobrar nada pro Beta, vai sobrar nada pertinho aqui, né? Inglaterra vai passar um pouco. Inglaterra, meu filho. Inglaterra passa o trator contra a seleção marfinense, né? Esse aqui vai precisar de ajuda, viu? Nosso vai precisar de ajuda, viu? Como eu gosto de falar, clássico é clássico e vice-versa. Argentina e Uruguai. Que jogo, cara. Que jogo. Logo de cara na fase de 32 avos de final, velho. Dá jogo, viu? Vai ser um jogo na porrada mesmo. Vai ser pancadaria solta. Mas a seleção argentina, né? A seleção da Argentina, a seleção alviceleste, passar porque tem mais time, né? Mas vai ser um jogo bem equilibrado. E a Argentina passa pelo Uruguai aqui, né? E podendo pegar outro sul-americano no caminho, né? Vamos pegar outro sul-americano pelo caminho. Porque pode sair o adversário de Paraguai e Egito. E eu acho que o Egito passa, viu? O Egito passa, tem mais time do que a seleção paraguaia. Apesar de ter o Milan, né? Tem uma geração dos irmãos Romero e tal, né? Mas não tem como, né, galera? Paraguai e Egito vai ser um jogo bem mais ou menos, mas eu acho que como eu gosto de ver o Chico pegar fogo, como eu gosto de ver o Chico pegar fogo às vezes, eu vou voltar no Paraguai só pra ter mais um jogo sul-americano, vou bater só pra gente já pegar mais um país do seu continente, né? Suíça e Irã. É o ferrolho da seleção iraniana, da seleção suíça contra o Irã, né? O Irã que, por conta da guerra, né? Deve ir com uma moral um pouco mais abaixo, né? Mas acredito eu que a seleção da Suíça seja tecnicamente superior e vai passar pela seleção iraniana. E aqui Portugal e Turquia para finalizar a faixa de 32 avos de final, né? Cara... me perdoem os suíços, me perdoem os turcos, mas Portugal é mais time, né? Portugal é mais time e vai passar por essa seleção. E chegamos nas oitavas de final com os seguintes confrontos, né? Alemanha e França, Canadá e Brasil, Croácia, Espanha, Estados Unidos e Bélgica. Do outro lado nós temos Marrocos e Noruega, Arábia Saudita e Inglaterra, Argentina e Paraguai, Suíça e Portugal. Vamos começar com o jogo mais complicado dessa fase. Com certeza deve ser um dos jogos dessa Copa do Mundo, que vai ser o confronto entre Alemanha e França.
Cara, vai ser jogão, viu? São 7 títulos mundiais em campo. 4 da Alemanha, 3 da França. Aliás, não, tem 6 títulos, perdão, tem 6 títulos. 6 da seleção, melhor, 4 da seleção alemã, 2 da seleção francesa. E vai dar jogo, né? Lembrando que é uma das rivalidades mais intensas da UEFA, né? Do continente europeu. Mas a França deve... Meu Deus do céu, olha a merda que eu vou fazer agora, velho. França vai passar contra a Alemanha, né? Por ser mais time também e por estar num momento de fato especial. Olha a merda que eu vou fazer agora. Canadá e Brasil, galera. E aqui não tem como, né, galera? O Brasil, apesar de tudo, é mais time, né? É mais time, tecnicamente é superior e vai passar pela seleção canadense, né? E olha a merda que eu fiz. Desculpa o termo, mas olha a merda que eu fiz. Eu vou colocar um Brasil e França nas quartas de final. Nas quartas de final, vamos ter um Brasil e França. Como foi em 2006, como foi há 20 anos atrás. Que coisa, cara. Olha a merda que eu fiz, amigo. Mas vamos lá, segue o jogo. Aqui é jogão, viu? Aqui é jogão. Aqui é Croácia e Espanha. Croácia e Espanha. Não, vamos lá. É um jogo muito parelho. Muito parelho. Como eu já falei da seleção croata, é um time chato de jogar. E a Espanha tem jogadores que podem desequilibrar, né? Lamine Yamal, tem uma geração com o Nick Williams, que é uma geração muito boa. É a atual campeã da Eurocopa. Então a Espanha deve passar pela seleção croata. Mais pelas individualidades técnicas do que pelo jogo. Apesar da Croácia também ter o Luka Modric, né? Luka Modric tem jogadores que realmente são muito bons, mas não tem como, né, galera? Aqui a Espanha é mais time do que a seleção croata e mais individual, logicamente, e deve passar pela seleção croata. Mas aqui vai dar jogão, viu? Aqui é difícil de prever. Estados Unidos e Bélgica. Eu vou de Estados Unidos. Vai dar zebra. Não é que vai dar zebra, como eu falei. A seleção americana é muito boa. É muito boa essa seleção americana. Mas não tem como, né, galera? Aqui não tem como. Vamos pro outro lado. Eu tô enrolando bastante aqui. Marrocos e Noruega. Vai dar jogão, viu? Vai dar jogo bom, interessante. O Marrocos tem que fazer o seguinte nesse jogo: marcar o Haaland, mas principalmente marcar o Odegaard. Porque se o Odegaard não joga, o Haaland não vai jogar. Fato. Então, assim, mas são jogadores realmente muito perigosos. E acredito eu que a seleção marroquina deve passar. Se fazer o que eu falei agora, a seleção marroquina passa. E tem mais time do que a seleção norueguesa, cara. Aqui não tem como, né? Inglaterra contra a Inglaterra passa contra a seleção da Arábia Saudita, apesar que o time Inglaterra é mais time e deve passar pelos sauditas, né? Argentina e Paraguai. Argentina e Suíça e Portugal. E olha o que vamos ter na Copa do Mundo nas quartas de final, segundo o meu. Vamos ter o The Last Dance de Messi e Cristiano Ronaldo nas quartas de final da Copa do Mundo. Porque eu coloquei aqui, ó, repare, a Argentina e Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. E vamos pro nosso calvário, né, galera? Vamos pro nosso calvário. E aqui não tem como, né, galera? Aqui não tem como. A França é mais time que o Brasil vai passar de fase. E, infelizmente, o sonho do Hexa fica para 2030. Que... Assim, galera, não tem como ser pachequista aqui. Porque, apesar de que quem tem mais tem 5, é verdade. Mas tem horas que a técnica é superior ao peso de camisa, né? E a gente viu no último retrospecto da França que a França ganhou o Brasil de 2-1, né? Só recentemente até, faz poucos dias. Então, assim, pelo momento e pelo último jogo, a França passa pelo Brasil e o Brasil fica nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Desculpem, galera, não tem como a gente... não tem como ser otimista nesse ponto, né? A França é mais time que o Brasil, né? Acho que até na seleção brasileira foi ok aqui. O Brasil vai passar nas quartas de final e vai ser eliminado pra França. Assim, é o máximo que eu consigo prever pra seleção brasileira nesse momento. Espanha e Estados Unidos, né? Espanha, porque apesar de vai ser um jogo bom, um jogo ok, um jogo legal de ver, vai ser um jogo muito legal de ver, mas aqui não tem como, né, galera? A Espanha não tem mais time que a seleção americana e deve passar para semifinais, né? Marrocos e Inglaterra, que jogo!
Posso falar? Um dos melhores, se sair daqui, é um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo. Esse Marrocos e Inglaterra. Passar pela seleção inglesa, né? Pelo momento. Mas eu acho, acredito eu, que a... Cadê o mouse aqui? Que Marrocos fique, a Inglaterra fique pelo caminho. E... Que a Inglaterra fique pelo caminho. E Marrocos chegue a sua segunda semifinal seguida de Copa do Mundo. Se isso acontecer, vai ser histórico. 2 Copas do Mundo seguidas que uma seleção africana chegará numa semifinal. Vai ser impressionante. Vai ser impressionante. Argentina e Paraguai. Ou melhor, Argentina e Portugal, cara. Argentina e Portugal. O último gol de Messi contra Cristiano Ronaldo na história, provavelmente, né? Ele decidiu uma vaga para as semifinais da Copa do Mundo. Os fãs do Cristiano Ronaldo que me perdoem. Mas eu sou Messi. Primeiro de tudo eu sou Messi. E a Argentina tem mais time que sabe. Vai dar um baita jogo. Mas estamos falando da atual campeã mundial contra uma seleção que já ganhou uma Euro, ganhou uma Liga das Nações, mas assim, ainda não está pronta para ganhar uma Copa do Mundo. Veja a seleção portuguesa um pouco inferior à seleção argentina tecnicamente. Portanto, a Argentina passa contra Portugal nesse último confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. Chegamos nas quartas de final, nas semifinais da Copa do Mundo. França, Espanha, Marrocos e Argentina. Aqui vai dar jogão, hein? França e Espanha, hein? Vai ser um jogo pra lá de movimentado, hein, cara? Cara, assim, são 2 gerações muito boas. A geração francesa contra a geração espanhola. São 2 gerações excelentes mesmo. Nível técnico, nível tático e por aí vai. Mas, cara, não tem como, né, galera? Acho que vai ser um jogo bem equilibrado mesmo. Mas, no momento, a França é melhor que a seleção espanhola e vai estar para a seleção final de Copa do Mundo. E eu vou repetir a dose na Copa do Mundo de 2022, né? Foi um baita jogo. Vamos ter revanche pelo título mundial. Marrocos é um time legal, tá legal, tá bacana, é um time muito legal. Mas a Argentina, como eu falei, como contra a seleção portuguesa, é a melhor seleção do mundo atualmente. É um nível técnico realmente muito bom. E teremos Argentina e França mais uma vez disputando um título mundial. A revanche de 2022. Cara, meu Deus do céu. Olha o que eu tô aprontando pra vocês aqui, galera. Ai, meu Deus. Primeiro vamos falar da decisão do terceiro lugar, né? Terceiro lugar vai ficar com a Espanha. Terceiro lugar da Copa vai ficar com a seleção espanhola. Por ser mais time, né? Por ser mais time do que a seleção marroquina. Mas não descarto o Marrocos ser o terceiro colocado também. Acharia um bom jogo, legal. Mas sim, se fosse pra prever hoje, eu preferia a seleção espanhola disputando a medalha de bronze, ganhando a medalha de bronze da Copa do Mundo de 2026. E cara, eu tô com um primo meu aqui no meu lado aqui. O que eu faço aqui agora? Ô primo? Argentina e França na final. Vou pedir ajuda dele aqui. Vem cá. De novo? Vem cá, Argentina e França na final. De novo? De novo. Mbappé ou Messi? Quem leva? Eu acho que é a França. Acho que a França tem mais time que a Argentina. Não tem como não. Vai ser revanche? Se revanche.
Lembrando que a outra foi que o jogo foi um baita jogo, foi um 3x3. Então, eu Foi acho um, que foi vai- um 3x3. Fala eu aqui no acho que microfone, vai- fala aqui no microfone. Eu acho que vai dar pênalti. Com certeza vai dar pênalti, mano. As duas equipes, tipo, é muito boa, sabe? As duas seleções, tipo, são bem escaladas, só que eu acho que vai pros pênaltis e a França leva. Certeza, Mesmo com o Dibu Martínez arrebentando, vai. certeza. Argentina e França na final da Copa. Aqui vai ser difícil. Mas como a vingança não quer plena, mal tamanho e veneno, já diria o Madruga, a França vai ser tricampeã do mundo contra a seleção argentina. Não tem como. França campeã do mundo contra a Argentina nos melhores jogos da história da Copa do Mundo. Como eu falei aqui. Dito isso, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Dito isso, a final vai ser mais uma vez Argentina e França, com os franceses levando a melhor contra a seleção da Argentina. Eu quero que seja uma baita Copa do Mundo. Esperamos que a gente faça uma boa Copa do Mundo pela LDE. Vamos finalizar o nosso quiz aqui. E aqui, galera, é isso. França campeã do mundo contra a seleção da Argentina. França tricampeã do mundo contra a seleção da Argentina. Acho que não tem como. A Argentina vai ser um baita jogo, galera. Vai ser um baita jogo. E estamos aqui prontos para trazer a melhor Copa do Mundo para vocês, beleza? Fica agora, a gente fica por aqui com esse vídeo. Eu já peço para vocês se inscrevam no canal, ative as notificações, deixa o like e sim, e vamos partir para a próxima, para uma Copa do Mundo, para lá, um dia especial pra gente. Minha primeira Copa do Mundo como narrador. E eu espero fazer muita coisa legal nessa Copa do Mundo, beleza? Fica agora, vocês ficam por aqui. Pra quem acredita, fiquem com Deus. Pra quem não acredita, aquele abraço. E é nóis, galera. Fui, tamo junto.